Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é quarta-feira, 9 de julho de 2025. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade, e Pix Automático Banrisul. Agilidade, segurança e zero burocracia. O Guaíba Correio Rural tem Jorge Brum na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas. Coordenação de central de Rafael Baldez, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequinha, direção geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix Automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o programa desta quarta-feira falando do edital da Terra à Mesa Brasil, que recebeu um número recorde de inscrições. O programa da Terra à Mesa Brasil, iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário para fortalecer a agricultura familiar e promover a transição agroecológica no país, registrou um número recorde de inscrições. Mais de 600 propostas foram apresentadas por organizações da sociedade civil de todas as regiões do país para participar do edital. A chamada pública vai destinar até R$100 milhões a projetos voltados à produção sustentável de alimentos, formação técnica e incentivo à adoção de práticas agrícolas sustentáveis. A maior parte das propostas veio do Nordeste, que concentrou quase metade das inscrições. Na sequência estão Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Os projetos foram divididos em 4 áreas prioritárias: sistemas agroflorestais, manejo agroecológico de animais, bioinsumos e sementes crioulas. A ação integra o programa da Terra à Mesa, ligado ao Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026. O objetivo do governo federal é estruturar cadeias produtivas que garantam alimentos saudáveis para a população e gerem renda no campo com base em práticas sustentáveis. As propostas estão em fase de análise técnica. O resultado preliminar vai ser divulgado nos próximos dias. Mais informações sobre o edital, cronograma e documentos estão disponíveis no site gov.br/MDA. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Obrigado, Lucília. E agora vamos ao Senado Federal, onde a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que os juros altos e a taxa ALCA ameaçam o Plano Safra. Para o Ministério da Agricultura, a taxação terá mínimo impacto. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul e ex-ministra da Agricultura, fez duras críticas ao Plano Safra lançado pelo governo federal. Para ela, o programa tem juros altos demais, menos recursos para investimentos e ainda corre o risco de limitar ainda mais o dinheiro disponível por causa da proposta de taxar as letras de crédito do agronegócio. Hoje, esses títulos usados por bancos para financiar o setor são isentos de imposto de renda. Se a ideia do governo for adiante, a senadora acredita que as instituições financeiras terão menos interesse em oferecer esse tipo de produto, o que pode reduzir o dinheiro para os financiamentos rurais. Segundo o governo, esse é um plano de recordes, com o maior montante total já injetado para a agricultura empresarial, somando 516 bilhões de reais. Mas Tereza Cristina apontou que parte dos recursos ainda não foi liberada e que houve corte em linhas de investimento. Ele nunca chega inteiro para o produtor. No ano passado, anunciaram 475 bilhões, mas só liberaram 70%. Ou seja, na prática, não tem recorde. É muito difícil pegar empréstimo com a Selic a 15%. A agricultura não se faz com marketing. Precisa de crédito, precisa de seguro e precisa de confiança para que o agricultor possa planejar a safra.
Hoje o governo está tirando dinheiro do agro e deixando a produção em risco. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, rebateu as críticas ao anunciar que a maior parte dos recursos já está sendo usada. Também garantiu impacto quase zero nos juros do crédito rural, estimando que a taxação de 5% sobre as LCAs poderia elevar o custo em apenas 0,72 ponto percentual, e ressaltou que as instituições financeiras não devem repassar totalmente esse aumento aos produtores. O Plano Safra é recorde. Tivemos um Plano Safra recorde no ano passado. Nós destinamos 108 bilhões de reais por essa linha de crédito. E foi performado 185 bilhões de reais, só em LCAs. Mas eu tenho certeza, como é recurso livre, tudo que o banco quiser destinar para a agropecuária e tiver demanda e vai ter, ele pode aumentar. Então eu tenho certeza que só nas LCAs e CPEX nós vamos passar muito de 200 bilhões de reais. Segundo o governo, essa é a terceira edição seguida do Plano Safra com volume histórico de recursos, mesmo diante de juros mais altos, como a Selic em 15%. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Obrigado, Marcela. E o Conselho de Administração da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, aprovou uma recomendação para a criação de uma nova diretoria executiva para a estatal, focada em negócios e captação de recursos. O objetivo é buscar fontes alternativas de monetização da empresa e financiamento de pesquisas. As mudanças ainda serão alvo de estudos internos e dependem de aprovação de várias instâncias governamentais para serem efetivadas. A presidente da Embrapa, Silvia Masruá, disse que o foco dos próximos 2 anos da gestão será encontrar fontes alternativas para que a empresa deixe de ser totalmente dependente do orçamento do governo federal e tenha meios próprios de captação de recursos por meio dos royalties das tecnologias, sociedades e outras iniciativas. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário informou que vai comprar 100 mil toneladas de arroz da safra colhida nos últimos meses para a formação de estoques neste ano. No entanto, ainda não foi definido o instrumento para viabilizar a compra do produto. Se a cotação do cereal cair abaixo do preço mínimo, cenário que não é desejado pelo Executivo nem pelo setor produtivo, haverá operação de aquisição do governo federal. A possibilidade de lançamento de contratos de opção de venda pública não é totalmente descartada, mas a medida esbarra em impedimentos jurídicos, pois a colheita já aconteceu. No fim do ano passado, o governo ofertou até R$1 bilhão em contratos de opção de vendas e apenas cerca de 10% foi acessado. A Conab deve realizar a compra de 91 mil toneladas em breve. E agora o assunto é ovino-caprinocultura. O pesquisador da Embrapa, Olivar do Facó, fala dos benefícios e estratégias de cruzamentos para a produção de leite ou de carne que combinam raças de características diferentes e complementares. Estas estratégias podem trazer ganhos para a produtividade e para a geração de rendimento nos sistemas de produção, além de ampliar a qualidade do plantio e melhorias do rebanho. Nos cruzamentos, qual que é o diferencial dos cruzamentos, né? É que você busca, podendo utilizar animais de raças diferentes, você busca a complementaridade entre essas raças ou grupos genéticos, tentando combinar características favoráveis das 2 ou mais raças num único animal e também tirando proveito do fenômeno que a gente chama de heterose ou vigor híbrido. Bom, a definição de um sistema de cruzamentos ela precisa levar em conta uma série de fatores. Dentre esses fatores, a gente vai destacar o mercado, né? É importante você definir para qual mercado você está querendo produzir esse animal ou esse produto derivado dos animais. Tá? Então, esse mercado é que define. Se você vai querer, por exemplo, para um mercado de carnes, você vai ter determinadas opções. Para o mercado de produção de leite ou derivados lácteos, são outros fatores que devem ser levados em consideração, inclusive grupos genéticos, raças diferentes, né? O outro fator é o próprio sistema de produção. Na região em que você vai adotar a prática de cruzamento, é preciso definir que sistema de produção vai ser adotado. É um sistema de produção mais intensificado ou é um sistema semi-intensivo ou mesmo extensivo? Além disso, né,
depende dos grupos genéticos que você tem disponíveis na região. Não adianta o criador desenhar um sistema de produção para o qual ele vai ter dificuldade de acessar determinado material genético para a implementação desse sistema de cruzamento. Então você precisa, na idealização, no desenho do sistema de cruzamento, você precisa contar com raças ou grupos genéticos que existem na região ou que podem ser mais facilmente trazidos para a região para utilizar, para fazer o sistema de cruzamento funcionar. A dica que a gente dá é tentar subdividir essas raças, as raças que se tem aí como opções, em duas categorias: as ditas raças maternas e as raças paternas. O que são as raças maternas? São raças que têm como características principais uma boa adaptação às condições de produção do seu sistema de produção, fertilidade, né, porque essa é a característica de maior importância econômica num sistema de produção de carne, é a fertilidade, e animais que tenham boa habilidade materna. A habilidade materna é aquela capacidade da matriz, em uma vez tendo parido, dado cria, dar boas condições para que essa cria possa se desenvolver. Há outro grupo de raças é o que a gente chama de raças paternas. E o que a gente destaca como características que são buscadas quando você procura escolher uma raça paterna? São raças que vão ter como destaque uma velocidade de crescimento maior e uma conformação de carcaça melhor estruturada, com maior musculosidade. Então essas são as duas principais características, vamos dizer assim, de um caprino ou de um ovino de raça paterna. Então, para cruzamentos para a produção de carne, a gente recomenda que sejam combinadas raças maternas com raças paternas, porque aí você vai estar complementando essas aptidões e tendo maior vigor híbrido, maior heterose no cruzamento. No caso de leite, a lógica é semelhante. Só que nesse caso, a gente não vai dividir em raças paternas e maternas. A gente vai dividir em raças especializadas e raças adaptadas ou localmente adaptadas. Que são as especializadas, vão se destacar em função de quê? Em função principalmente de um maior volume de produção de leite. Elas foram selecionadas para apresentar uma maior produção de leite e lactações mais persistentes. Então essas são as duas principais características, vamos dizer assim, das raças ditas especializadas para a produção de leite. Enquanto que no caso das adaptadas vai se assemelhar àquela coisa da linhagem das raças maternas que eu mencionei anteriormente, que são raças que vão se destacar por elevada adaptação nas condições locais de produção e fertilidade. Então você combinando essas duas raças para leite, você vai buscar matrizes, uma base materna adaptada, e ela vai ser então cruzada com reprodutores da raça especializada para elevar a produção de leite, para trazer uma maior produção de leite, e tirando o proveito do vigor híbrido, da adaptação da raça localmente adaptada, você vai ter aí um animal que é tanto bastante produtivo quanto bem adaptado àquelas condições de produção. E assim a gente encaminha o encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Pix Automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. A gente vai para o break e volta em seguida. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta quarta-feira, dia 9, com oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix Automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem água, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar de ovinocultura a partir de agora, pois o Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Sistemas Integrados e Meteorologia Aplicada do município de Ulha Negra, numa parceria com a Embrapa Clima Temperado, vai colocar em prática um projeto para a utilização do bagaço da azeitona na nutrição de ovelhas gestantes. E a gente vai saber mais informações, mais detalhes desta pesquisa
conversando a partir de agora com o pesquisador, médico veterinário do centro, lá de Ilha Negra, o Gabriel Fiore. Gabriel, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes da Guaíba. É um prazer vir aqui comentar um pouco do nosso trabalho, né, que a gente está começando aí uma longa caminhada, né, dentro da pesquisa de nutrição na ovinocultura. Uhum. Bom, a gente tem falado bastante aqui, né, da nossa produção na olivicultura, na produção das nossas azeitonas, que tem o destino, claro, para a produção do azeite extra virgem de oliva, e falamos sempre, né, das características, né, nutricionais, enfim, da azeitona. Como é que se deu essa ideia, essa iniciativa de trabalhar com o subproduto, não é, da azeitona com as ovelhas? Bom, Sandro, então a gente tentou unir duas cadeias produtivas bem importantes aqui na região, principalmente na metade sul, né? Uhum. A ovinocultura já tradicional no nosso estado, embora uma certa diminuição de rebanho, mas ela ainda é bastante presente na maioria dos municípios gaúchos até mesmo, né? Uhum. E a cadeia produtiva da olivicultura, né? Dessa crescente da produção de azeite no nosso estado. Exato. Então a gente buscou aí, é sabido, né, que esse resíduo proveniente da extração do azeite, uhum, ele ainda detém uma boa quantidade de óleo, vamos dizer assim, né, do azeite, que não fica completamente extraído, uhum, dependendo do processo de produção, obviamente, né? Tem alguns processos que já fazem uma extração mais completa, uhum, mas a maioria dos processos ainda deixa uma certa quantidade de óleo nesse resíduo. Uhum. E a gente buscou, então, em pesquisas que já se desenvolveram em outras categorias de ovinos, como, por exemplo, em confinamento e terminação, já se tem dados bem consistentes do uso desse bagaço. Certo. Mas a gente, então, queria testar numa outra fase, né, do sistema produtivo para se ver que realmente ele tem um efeito benéfico também ali no terço final da gestação e durante o início da lactação e desempenho dos cordeiros. Certo. Essa utilização no manejo alimentar, na dieta destas ovelhas gestantes, ela se dá de uma forma de suplementação, ela vai acompanhar outros alimentos, é isso? Exato, Sandro. Bom, o primeiro passo é a gente coletar esse bagaço na indústria, né, e armazenar ele na forma de silagem, porque como perfeito, ele é produzido ali, o período de produção da azeitona ali, se eu não estou enganado, vai de janeiro até abril, uhum, quando se tem a colheita, né, e é um material que tem que ser industrializado bem rápido, né, senão ele perde qualidade, e então não pode ser armazenado por longo período a fruta, né. Uhum. Então esse bagaço a gente vai coletar nessa época, só que normalmente não está de pronto uso nessa categoria, porque as ovelhas vão parir mais adiante, normalmente, sim, ali junho, julho, uhum, até agosto, vai tendo uma certa variação. Então a gente precisa ensilar esse material. Então a gente vai conservar na forma de silagem, uhum, né, que é armazenamento aqui a gente vai utilizar em bambonas, essas bambonas de plástico, né, sim, bambonas azuis, para conservar esse material, uhum, e depois ele vai ser incluído na dieta dos ovinos. Bom, então essas ovelhas gestantes 30 dias antes de parir, vão começar a receber uma suplementação, né, um concentrado, na proporção de 1% do peso vivo. Certo. E dentro desse concentrado, a gente vai fazer a inclusão desse bagaço da azeitona. Perfeito. Aqui, vamos testar diferentes níveis. Uhum. Desde o nível 0 da inclusão, então vai ser uma dieta só concentrado basal, vamos dizer assim. Depois, sim, níveis de 10%, 20% e 40% de inclusão do bagaço nesse concentrado. Perfeito. Então, a dieta vai ser basicamente essa suplementação e em cima de pastagem de azevém e aveia. A utilização desse suplemento a partir do bagaço da azeitona vai ser apenas no período da gestação ou segue após o nascimento e no período de amamentação? A nossa ideia, então, o protocolo começa, então, 5 dias de adaptação dessas ovelhas gestantes, depois mais 20 dias no final da gestação, né? Sim. Seguimos com 30 dias pós-parto. Perfeito. Tá? Por que isso? Então, o que a gente está objetivando avaliar? No terço final da gestação, até mesmo no mês final, nos 30 dias, uhum, há um grande crescimento do cordeiro, uma grande demanda energética
para o desenvolvimento do feto, né? Tá. Então, como o bagaço tem uma concentração de óleo bastante alta, então ele supre energeticamente, né, essa demanda do cordeiro. E no pós-parto, então, a gente quer que há uma melhora na questão até mesmo do leite, né, na produção do leite dessa ovelha. Sim. E também associado a uma resposta na resposta imunológica dessa ovelha. Tá. Porque a gente sabe que tem muitos compostos dentro do bagaço, como alguns ácidos graxos poliinsaturados, alguns tocoferóis, antioxidantes, que eles ajudam na melhora imunológica da ovelha. Tá bem. E isso a gente vai avaliar como um reflexo na resposta que a ovelha, no pós-parto, vai ter a uma possível infestação de verminose. Tá, perfeito. Porque a gente sabe que no pós-parto da ovelha, normalmente há um declínio da imunidade dela, até mesmo pelo estresse do parto, enfim, e há normalmente há um aumento da infestação de verminose nesse período. Então, também vai ser uma das avaliações que nós vamos estar fazendo, a questão da saúde desse animal. Certo. Serão em ovelhas corredale, caro pesquisador? Isso, o rebanho básico que a gente tem aqui no Centro de Pesquisa são ovelhas corredale. Tá. Então, foram adquiridas a partir do termo de cooperação entre a ARCO, né, a Associação dos Criadores de Ovinos, e a Secretaria. A partir do Fundo Ovinos, é o nosso rebanho básico. Isso, é um termo de cooperação do Fundo Ovinos. Então, a gente já tem um rebanho base tanto para realizar essas pesquisas, né, desse tipo, quanto para treinamentos de produtores. Ah, perfeito. Também há capacitações com produtores, com diversos temas, desde esquila até o manejo reprodutivo, não é? Exato. O termo de cooperação, a gente está bem no início, né, de estruturação, tanto de animais quanto de estrutura física, mas ainda no primeiro semestre a gente quer realizar alguns cursos de capacitação, quer seja, como tu comentou, em esquila, inseminação artificial. Sim, esquila talihai e acondicionamento de lã. Tá bem. Fundamental hoje, né, nesse processo de retomada da lã aí, não é? Ah, com certeza. Se não houver uma agregação de valor na lã, o produtor perde muito. Se for aquela esquila tradicional, sem um correto acondicionamento, há uma perda, né, de remuneração bem satisfatória. E esses treinamentos serão apenas para produtores, para ovinocultores ou também para colegas da Secretaria de Agricultura? Não, exatamente, Sandro. A gente tem desde cursos básicos, né, para produtores. Também algum curso, a gente está planejando alguns cursos mais aperfeiçoados para técnicos, até mesmo profissionais, né, já formados, como por exemplo aí alguns cursos de transferência de embrião, ou inseminação por laparoscopia, né, que já é um curso mais profissional, vamos dizer assim, e dentro do próprio escopo dos colegas aqui do Serviço Oficial do Estado, né, algumas capacitações, principalmente via PROESO, que é o Programa Estadual de Sanidade Ovina, para capacitação e, vamos dizer, nivelamento das informações dentro do serviço oficial. Perfeito. Pois bem, bom, as pesquisas aí no CESIMET não são só na área de ovinos, não é? Também há um trabalho forte com bovinos angus e brangus, não é, pesquisador? Gabriel. Sim, Sandro. Na verdade, a ovinocultura é a mais recente aqui, né? Vamos ver nessa história, essa nova história do Centro de Pesquisa, né? Já viemos trabalhando aí com pecuária de corte e bioma pampa há algum tempo, então hoje se tem pesquisas principalmente voltadas para a área reprodutiva e para controle de carrapato. A gente tem um trabalho em andamento aqui bem interessante de alguns protocolos de controle de carrapatos. E também, ultimamente, a gente está participando de um projeto piloto, né, dentro da Secretaria, que é a de rastreabilidade bovina. Então, testando diversos métodos de rastreabilidade, desde microchip até mesmo a identificação biométrica pelo focinho do animal, para a identificação individual, né, de cada bovino. Dentro de um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta aí, não é, Gabriel? Isso, também temos alguns trabalhos aí que estão sendo constituídos, na verdade, implantados dentro do plano ABC, né, agricultura de baixo carbono. Com Jackson entre Brilhante, eles aqui. né? Isso, Jackson Brilhante, pesquisador da Secretaria, está conduzindo um trabalho aqui baseado em integração lavoura-pecuária com floresta de acácia. Muito bem.
Perfeito. Bom, o centro, ele desenvolve, então, várias atividades, não é? E tem pesquisas na área de butiá, não é? Tem uma outra questão aqui que também, inclusive, começa a preocupar, que são as abelhas mamangavas que estão entrando aí, que não são da nossa flora nativa aqui, não é? Exatamente. Sandro, como nós somos aqui um dos únicos centros da Secretaria localizado especificamente no bioma Pampa, né, nessa região, a gente acaba abrigando uma variedade de experimentos aqui dentro, mas é por uma caracterização da área. Né? Então a gente tem colegas que desenvolvem projetos aqui dentro, um bem importante, conduzido pela colega Cídia, né, na questão de monitoramento dessas mamangavas, de controle, monitorar as nativas e uma possível invasão de uma mangava exótica também. E a gente vai ampliar mais esse assunto em outras edições do programa. Eu quero agradecer muito ao Gabriel Fiore, que é médico veterinário do CESIMET, o Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Sistemas Integrados e Meteorologia Aplicada, lá da nossa Secretaria Estadual da Agricultura, em Ilha Negra, numa parceria com a Embrapa de Pelotas, a Clima Temperado, nesse trabalho que se inicia então a partir do mês de julho. Então, com 20 matrizes da raça Corredale, nesse período de gestação, com a utilização, então, na suplementação de bagaço de azeitona, mais uma atividade primária, bastante forte naquela região do estado, que vai se entrelaçar com a ovinocultura, e a gente vai acompanhar aí, então, o processo, a evolução desta pesquisa aqui, e, claro, trazer a público os dados, sempre muito importante, porque a ovinocultura faz parte da nossa tradição pecuária aqui do estado do Rio Grande do Sul. Caro Gabriel, muito obrigado pela participação aqui conosco na Rádio Guaíba na manhã de hoje. Nós que agradecemos, Sandro, é um prazer, então, tá podendo estar divulgando nosso trabalho e as pesquisas que a gente realiza aqui. Estamos de portas abertas para receber produtores, técnicos, colegas, para uma troca de informação ou quem queira somente vir conhecer o centro. Tá? Então, excelente. Agradeço e um abraço a todos. Um grande abraço. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Pix Automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã às 5h30. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.